Meus irmãos, então, o Evangelho na noite nos fala sobre o perdão. Não é fácil nós entendermos o perdão àquelas pessoas que nos ferem, que muitas vezes nos ferem no objetivo máximo que nós idolatramos, que nós amamos como um filho, uma esposa ou um pai. Muitas vezes a pessoa fere, ou às vezes até tira a vida física desse ser amado nosso. Não é fácil perdoar, aceitar, mas a doutrina espírita nos mostra que nós somos espíritos e que de forma alguma nenhum de nós deixará de existir. E o guia da noite, o São Mateus, nos fala o seguinte: ele nos fala que os eflúvios do bem produz o amor, os do mal, a destruição. E nos dias atuais, nós vemos a doutrina espírita associada com a física quântica. Quando nós entramos na ciência, na física quântica, que estuda os micro-organismos, nós mudamos a maneira de entender a razão de perdoar. Na ciência, nós sabemos que a mente humana é um dínamo emissor. Quando nós pensamos para o bem ou para o mal. Os pensamentos do bem, amorosos, eles constroem, eles vivificam. Os do mal destroem. Basta que nós pensamos e o nosso pensamento atuará de alguma forma. E quando nós fazemos o mal para uma pessoa, ela nos envia, como diz o São Mateus, os eflúvios negativos. Esses eflúvios influenciam no nosso corpo físico, desorganiza e nos provoca as doenças. Então, meus irmãos, nós temos na doutrina espírita uma razão científica de perdoar. Quando eu não perdoo, o que acontece? O meu espírito está emitindo fluidos maléficos constantemente. Mas o sistema que Deus criou é o perispírito. Ele envolve o meu espírito e o meu corpo físico. Quando eu penso, eu contamino o perispírito e o meu corpo físico. Se eu pensar o mal, eu começo a destruir a mim mesmo. Se eu pensar o bem, eu vou vivificar as células do meu corpo físico. Eu vou trazer saúde física para mim. Daí a razão de nós não emitirmos fluidos maléficos, de perdoar. Se eu não perdoar, eu vou continuar a me destruir constantemente. Todo o pensamento que eu perseguir aquela pessoa, eu estarei destruindo primeiramente a mim. Sem dúvida alguma eu vou atingi-lo, mas eu vou destruir primeiramente a mim. Hoje nós somos seres que estamos num grau superior. Então nós podemos entender a razão que Jesus nos falou há 2000 anos, ou que a doutrina espírita nos trouxe há 150 anos. Nós temos um entendimento diferente. Tudo mudou na Terra. Quando eu não perdoo, eu desorganizo as células do meu corpo físico. Eu vou provocar principalmente o câncer. É gravíssimo essa desorganização. Então, existe uma razão fundamental de perdoar. A mente emite fluidos destruidores. Aí
nós entendermos e para participar do amor ensinado por Jesus, de amar, de perdoar, de sermos resignados. É fato que nós podemos nos defender, mas quando nós ficamos naquela mágoa, naquela raiva, quando nós não perdoamos aquela pessoa que nos feriu, nós vamos adoecer a nós mesmos e vamos adoecer aquela pessoa que nos ofendeu. É muito importante nós entendermos o mecanismo da doutrina espírita para que nós perdoemos e vejamos a razão de ser bom, a razão de perdoar, a razão de não deixar a nossa mente, o nosso espírito emitir ondas negativas de alto poder destrutivo para nós e para todos aqueles que vivem em torno de nós. A doutrina espírita nos mostra, através do apóstolo Paulo, na epístola 17, versículo 28, que nós existimos e movemos em Deus. Hoje, na física quântica, nós entendemos o que é existir e mover em Deus. A física quântica nos mostra que nós vivemos no hausto de Deus, e cada um de nós é um ser profundamente importante. Nós somos um co-criador. Quem tem um corpo físico na Terra está a serviço de Deus. Nós comandamos trilhões de seres, de microseres, sobre a nossa ordem no corpo físico. E ainda, a biologia dos homens nos mostra que nós revezamos os seres do corpo físico. Em 6 meses nós trocamos a maioria das células do nosso corpo. Isso é a obra de Deus. São seres que nós estamos acionando no corpo físico, que estão nascendo para a perfeição. Isto estimula a nossa autoestima. Quando nós estamos no mundo espiritual, nós viemos para a Terra de qualquer forma. Não importa a cor que nós vamos nascer, não importa o lugar que nós vamos nascer, os pais que nós vamos nascer, nós compreendemos porque nós estamos usando a nossa inteligência de milênios e vemos que só a encarnação nos dá o resgate do auxílio que já recebemos no passado, e todos nós temos um débito para com Deus, para com a natureza. Outros seres nos ajudaram para chegar na condição de espírito. Ninguém chegou na condição de espírito sozinho. Nós fomos sempre ajudados. Agora, nós temos que reverter esse auxílio, temos que pagar. As leis de Deus funcionam dessa maneira. Não podemos pensar em fugir da vida em situação nenhuma. Não importa as provações pelas quais estamos passando, nós temos que resgatar. Se eu não conseguir fazer o meu resgate agora nessa encarnação, eu vou voltar nas outras, ainda com as deficiências das destruições que eu pratiquei. Então, é muito importante o entendimento que cada um de nós se sinta engrandecido, como diz o apóstolo Paulo, por nós viver, existir e mover em Deus. Isso é uma parceria divina. É glorioso a nossa passagem pelo corpo físico. Não tenhamos medo da dor do corpo físico, da encarnação, porque isso é honra para qualquer um de nós. Só o resgate no corpo físico nos dará o direito de navegar entre as estrelas a passos largos. E quando nós passamos a compreender a ciência, nós vamos observar que não tem ninguém melhor do que ninguém no corpo físico, que todos nós somos espíritos. Não adianta se eu comandar o poder econômico,
Com o dinheiro eu só posso transformar matéria. E quando eu transformo matéria, eu estou acionando algum ser. Eu estou ajudando de alguma forma. Nós não precisamos invejar ninguém, porque nós somos espíritos, somos filhos de Deus. Iniciamos o nosso trabalho na terra quando Jesus construiu o sistema solar nosso. Nós começamos como espírito, e num processo longínquo, árduo, difícil, nós chegamos na inteligência humana. Isso é privilégio para qualquer um de nós. Isso é uma glória divina, estar num corpo físico, ter a lucidez da inteligência, poder analisar, poder raciocinar. Isso é maravilhoso. E Deus criou todos nós para a superioridade máxima. Já nos entregou o corpo físico, a família, a nossa evolução, que é uma glória para nós, a responsabilidade que nós temos. E nós, através das encarnações, chegaremos à superioridade marcada por Deus. Isso depende de nós seguir Jesus no amor, no perdão, na fraternidade, na caridade. Só nós poderemos direcionar o nosso progresso. Só nós teremos a força de mudar as nossas atitudes no amor ensinado por Jesus, e conseguiremos a vitória a qual nós viemos na passagem no mundo de provas e expiações. Não é fácil passar no mundo de provas e expiações. A dor acompanha todos nós. Aquelas pessoas que muitas vezes nós achamos que são muito acima de nós, às vezes sofrem muito mais do que nós. Não tem quem passe no corpo físico e não tenha a experiência da dor, porque nós vamos vivendo, e no envelhecimento do nosso corpo físico aparecem as doenças, aparecem as dificuldades, aparece o sofrimento. Então, aceitemos as provas que Deus nos deu e façamos o melhor, seguindo os ensinamentos amorosos de Jesus, para que nós consigamos a felicidade que é o desejo de todos nós. Que assim seja.